Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a ler, a se aprofundar, a se alimentar das Escrituras, porque este é o pão que desceu do céu. Esta é a palavra que nos alimenta, esta é a palavra que traz vida para o nosso coração. Nos nossos programas estamos conversando sobre as bases, os fundamentos da nossa fé. E dentro destes fundamentos encontramos a morte de Jesus ali na cruz em nosso lugar. Vamos ver como a Bíblia nos descreve passo a passo até a crucificação do Senhor, e no programa de hoje conversaremos sobre Jesus perante o Sinédrio. Vamos ver como foi o julgamento do Senhor Jesus narrado na história. Você está pronto? O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vimos que nas Escrituras a morte de Jesus, o processo todo do Senhor ser levado até a cruz, ao Calvário, foi descrito com pormenores, com detalhes. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 26, do versículo 57 até o 68, mostrando Jesus no seu julgamento. Como foi o julgamento que condenou Jesus à morte? Diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes com que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do homem. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Este foi o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. O Sinédrio era composto pela classe, a nata religiosa de Jerusalém ou de Israel. Ali estavam os principais sacerdotes, aqueles que serviam no templo. Ali estava presidindo o Sinédrio o sumo sacerdote, aquele que entrava no dia da expiação ou dia do perdão, uma vez por ano, levando sangue diante do Senhor, pedindo perdão pela nação e pelas nações. O sumo sacerdote dirigia o Sinédrio. Ali estavam representantes do país, os anciãos. Anciãos não significa que eles fossem velhos, não. Ancião era um título de honra para pessoas ricas,
eram os empresários, eram os mercadores, eram aqueles homens ricos que vinham também para julgar as causas em Israel. Jesus foi preso à noite, foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ali ele foi julgado. Um julgamento injusto, um julgamento totalmente fora das normas da legalidade em Israel. E as falsas testemunhas vinham e depunham e falavam aquele tanto de mentira que não dava nem para os próprios sacerdotes engolirem aquelas mentiras. Até que duas testemunhas disseram: ele disse que vai reconstruir o templo, que nós podemos destruí-lo e em 3 dias ele reconstrói. Aquele templo de Herodes, que tinha sido reformado em 46 anos. Sim, Jesus falou sim, destruí este templo e em 3 dias o reedificarei. Mas ele falava com relação ao seu corpo. Em 3 dias o Senhor ressuscitou. Ressuscitou glorioso, restaurando completamente o seu corpo que foi ferido ali na cruz. Mas estas testemunhas não eram suficientes para condenar Jesus. Eles tinham de ter uma palavra bem forte para levá-lo à cruz. E então o sumo sacerdote disse a Jesus: você não vê o que eles estão dizendo? Você não vai responder? Você tem direito da sua defesa. E Jesus guardou silêncio. Jesus não respondeu nada, para cumprir a Escritura que diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim estava o servo do Senhor. Então o sumo sacerdote ele traz uma palavra que Jesus tinha de se pronunciar. Ele diz: conjuro-te diante do Deus vivo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Esta expressão, conjuro-te diante do Deus vivo, era uma expressão entre os judeus que obrigava um judeu a responder. Era uma conjuração, ele estaria fazendo um juramento diante de Deus, do Deus de Israel. Ele tinha de falar. Ele diz: conjuro-te diante do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: tu o disseste. E eu te digo que você vai ver se cumprir a Escritura, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque Jesus estava dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias prometido. Eu sou aquele de quem as Escrituras falam. E vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens e o verão assentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Vocês o verão. E isto para o sumo sacerdote foi uma blasfêmia. Ele blasfemou, sendo que Jesus disse a verdade. É réu de morte, disse o sumo sacerdote, e todos concordaram. Este foi o julgamento de Jesus. Esta foi a causa do Senhor ser condenado à morte. Olha, quando você olha para Buda, Confúcio, Maomé e tantos outros fundadores de religiões e seitas, nós vemos as falhas humanas, porque são pessoas humanas e cheias de falhas, e cheias de pecados, e cheias de erros. Mas quando olhamos para Yeshua, Jesus, o Cristo, não encontramos falhas. Não há erros em Jesus. Ele mesmo disse, certa ocasião: quem de vós me aponta um pecado, me convence de pecado? Jesus estava falando isso para a sua geração. Jesus estava falando isso para aqueles que o conheciam, andavam com ele, viviam com ele. Ninguém tinha nada para apontar de falha em Jesus. Blasfemou, disse o sumo sacerdote, é réu de morte, deve morrer.
Ele está dizendo que Ele é Deus e Ele é Deus. E nós cremos. E Ele mostrou isso durante aqueles 3 anos e meio, quando Ele ordenou ao mar, na tempestade, aquieta-te. As ondas acalmem, ao vento cessa. Quando Ele andou sobre as águas, vindo lá da montanha ao encontro dos discípulos, Ele mostrou. Os discípulos diziam: quem é este? Quem é este? Quem é este que tem um nome que diante do nome dele os demônios saem e obedecem? Quem é este? Nunca houve em Israel alguém como Jesus. Nenhum profeta se compara a ele. Quem é este? E Jesus afirmou diante do sumo sacerdote: você está dizendo, eu sou o Filho do Deus vivo. E esta foi a condenação do Senhor. Jesus foi condenado à cruz, inocente, porque o seu sangue puro seria para remir as nossas culpas. Seria para apagar as nossas contas diante de Deus, os nossos pecados. O sangue do Senhor. Era Jesus oferecendo ao Pai o seu sangue, dizendo: Pai, eu paguei por eles. Eu sofri por eles. Eu paguei pela sua culpa, pelo seu pecado. Vamos ver que lá na cruz Jesus vai dizer tetelestai, ou seja, está consumado, está pago. Meu pecado, o seu pecado, foram lançados sobre Jesus na cruz. Cremos nas Escrituras, cremos no que a Bíblia diz, que Jesus foi preso, condenado no sinédrio e entregue para ser morto. Mas Ele ressuscita glorioso e assenta-se à direita de Deus. Você crê nisso? Se você crer de todo o coração, confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, você será salvo. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconheço, Jesus, que Tu destes a Tua vida em meu lugar, na cruz do Calvário. Reconheço que pelo Teu sangue eu posso ser perdoado. E nesta hora eu suplico pelo Teu perdão. Senhor, tenho pecado tanto, peso, a culpa é tão grande em minha vida. Mas eu Te peço perdão de todos os meus pecados. Lava-me completamente, purifica-me de toda iniquidade e dá-me um coração puro, um coração reto, um coração cheio da Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, hoje e para sempre. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, alcança-os com Teu amor, dê-lhes a Tua paz, dê-lhes o Teu perdão, dê-lhes a Tua presença, a cura, a libertação, a solução para os seus problemas. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação e vá ler a sua Bíblia e crescer espiritualmente.